Eu quero que você tenha um coração bem aberto hoje para ouvir algo do Senhor para a sua vida. Deus começou a falar comigo sobre esse assunto desde que o Zé Carlos postou essa música do Deus Proverá lá no grupo da igreja. Quem viu a música lá? Vocês viram lá que foi o Zé Carlos ou foi Lidiane, nem sei quem foi, mas está lá Zé, né? Postou a música do Deus Proverá. E eu fiquei pensando sobre esse tema, fiquei meditando sobre isso, e essa é uma canção fácil para nós cantarmos, porque ela é em grande parte Bíblia. Ela não está falando de outra coisa, de outro sentimento, a não ser da palavra do Senhor. Está trabalhando o João Paulo? Sinceramente, viu? Ele está assistindo. Então, é bem lembrado, viu, irmão? Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão aí. Tem alguém moderando aí? Tem? Em algum outro? A Janete, a irmã Janete está moderando. Então, louvamos a Deus também pela vida dos irmãos que, distantes ou trabalhando em dia de culto, podem acompanhar aí pela nossa live, irmãos que estão distantes aí em outras cidades. Na última vez que nós fizemos, tinha alguém de um lugar que eu nunca tinha visto, que postou lá. E a gente pensa que não é nada, mas alguém está acompanhando, então, glória a Deus por isso. Os irmãos são bem-vindos também nesse momento de reunião, de comunhão da palavra do Senhor. Amém? Deus proverá. Você sabe qual foi a primeira vez que essa palavra foi dita na Bíblia? Essa frase, nós mencionamos isso há 1 ou 2 cultos atrás aqui. A primeira vez que essa palavra ou a frase Deus proverá é mencionado na Bíblia. Os universitários. Lá no livro de Gênesis, capítulo 22, que nós lemos outro dia aqui, os irmãos estão lembrados. Agora vão lembrar, não estão lembrados, mas vão lembrar. Gênesis, capítulo 22. Alguém lembra a situação já? Foi mencionado algum culto atrás aqui, nós mencionamos sobre isso. Nós gostamos muito, queridos, da palavra de Deus, nós amamos a palavra de Deus e nós queremos sempre trazer algo que vem dela para nós. E a primeira vez que essa palavra é dita, Deus proverá, é quando Abraão está levando o seu filho amado para ser sacrificado no monte. Deus pediu a ele o seu filho amado. E ele vai levar o seu filho amado. Mas antes de entrar nesse texto, eu quero te levar a um raciocínio, a um pensamento. É uma sensação maravilhosa, uma sensação de gozo, de alegria muito grande, quando você tem uma necessidade e essa necessidade é respondida. Não sei se você já viveu uma situação em que você tinha necessidade extrema de uma determinada coisa, situação, uma resposta, e quando você menos esperava, aquela resposta veio. Você lembra o sentimento que preencheu o teu ser? Normalmente é um sentimento de alegria, né? De satisfação. Aquele sentimento que você explodiria como fogos, de tanta alegria, de tanto prazer. Quando nós pensamos nesse Deus provedor, nós precisamos entender que Ele é esse Deus que vai nos levar a cada momento, a cada dia de nossa vida e a cada momento dos nossos dias, a ter experiências de preenchimento, de satisfação, de êxito, de gozo. Esse sentimento, eu quero pensar nessa figura que nós vamos ver agora. Imagina Abraão, ele está caminhando, e segundo o contexto, era uma caminhada de 3 dias. Apenas ele sabia o que ele ia fazer. Apenas ele e Deus.
Se imagine no cenário, e se você conseguir, tome a posição de Abraão. Eu acho que a maioria de nós não consegue nem se imaginar. Pense ali sendo levada no colo, Robson, para ser sacrificada. Pense no Pedro, no Klaus, na Netinha. Pense na Vitória. E você está caminhando 3 dias conversando, vendo ele brincar, vendo as brincadeiras. Você já caminhou no sítio com criança? A criança acompanha o ritmo dos pais no sítio ou não? O que é que elas fazem? Vão correndo, vão pulando, sobem em árvores, se metem na lama. Uma poça d'água, a gente diz, não pisa na água, o que é que ela faz? Mete o pé na água, né? Imagina o pai caminhando com esse filho durante 3 dias, vendo tudo isso acontecer, e ele sabe o que ele vai fazer. Ele vai sacrificar o filho dele, porque Deus pediu. Então, no capítulo 22 e o versículo 7, eu creio que vem a punhalada da misericórdia, né? Ele diz assim, capítulo 7 diz, quando Isaac disse a Abraão seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaac já tinha mais idade, ele já conhecia o processo. Ele provavelmente aqui estava perto dos 12 anos de idade dele, não tem, né? Escrito, mas ele já havia sido desmamado. E o desmamar dele aconteceu aos 6, 7, 8 anos de idade. Então ele já era uma criança que tinha entendimento. Então agora ele vem ao pai e pergunta, pai, eu estou vendo que está tudo certo aqui. Está tudo arrumado, está tudo correto. Mas cadê o cordeiro? Você consegue sentir o nó na garganta de Abraão ou não? Ele sabia que quem ia era o filho. Mas nesse momento, diz a palavra, respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. E aí eles continuam caminhando para o monte. Eu quero destacar a primeira coisa que nós precisamos entender sobre o Deus proverá. Deus, Marco, segundo o texto que nós estamos lendo, atente para a resposta de Abraão. Deus proverá para si. Ele não está dizendo que Deus vai prover para ele, Abraão. Ele não está dizendo que Deus vai prover para Isaac, o seu filho. Ele está dizendo, Deus proverá para ele mesmo. A primeira coisa que eu aprendo com Abraão aqui, é que a obediência a Abraão era de fazer tudo aquilo para agradar a Deus. Nós lemos terça-feira aqui, uma igreja que é voltada para Deus, ela ama a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é Abraão aqui, nesse momento. Deus pediu algo para ele, pediu o filho. O filho que veio de onde? De quem veio a vitória? A sua vitória, de quem veio? Vivi. Veio de você? Você acha? Eu acredito que Deus te usou, mas veio de Deus. E se Deus te pedir? Eu passei esses dias revendo algumas coisas. Marco até mencionou outro dia uma dessas situações, dos adolescentes, dos jovens, adolescentes e crianças. Eu também cuidei de adolescentes lá em Belém do Pará. E eu lembro da chama no coração de alguns desses adolescentes. Mas quando Deus pediu eles aos seus pais, os pais disseram não.
Nós queremos que eles sejam doutores, engenheiros. Tem nada errado de você querer que o seu filho seja um doutor, um engenheiro. Mas eles impediram os filhos de se dedicarem a Deus. E o que você vê hoje desses meninos lá, totalmente longe do propósito de Deus. E os pais não têm nem o doutor que eles queriam, nem o filho e ninguém mais. Sabe, a única coisa que pode garantir o teu filho ao teu lado é Deus, queridos. Não deixe que ele desvie por nenhuma outra coisa nessa vida. Conecte o seu filho a Deus. E o resto, Deus fará, querido. Ele vai fazer. Abraão não está preocupado com ele, não está preocupado com o filho, não está preocupado com a esposa. Abraão disse, Deus proverá para si. Ele está fazendo tudo para Deus. A confiança dele está em Deus. A segurança dele está em Deus. A segunda coisa que eu entendo e aprendo com Abraão aqui é que Deus não vai prover segundo a minha vontade, mas segundo a minha necessidade. Ele vai dar aquilo que eu preciso. Mas aquilo que eu preciso está ligado à vontade dele. E eu gosto de pensar na figura da família. O pai do Marco, por exemplo, é um dono de restaurante lá, é Balsas, é? Lá em Balsas. Todo dia tem almoço lá. Mas o Marco aqui em Maceió pode almoçar lá com o pai dele? Ele não está lá? Tem tudo lá. A irmã Patrícia sempre faz o almoço de domingo, os filhos se reúnem. Mas um dia que João Paulo não vem, ele não come. Mas a provisão estava lá. Mas ele não estava na casa. Aí as pessoas querem um Deus provedor segundo as suas vontades. Deus vai prover. Deus vai prover aonde? Deus vai prover para si. E aqueles que estão sentados à mesa dele terão fartura. Deus não vai prover com irresponsabilidade, mas ele vai prover. Ele é provedor. Amém? A palavra segue aí, os irmãos conhecem o contexto. Abraão vai aos finalmente. E ele coloca o filho sobre a lenha. Imagina a cabeça dessa criança agora, queridos. Às vezes a gente tem medo de expor nossos filhos às coisas de Deus. Tenha medo não de orar falando que você está precisando de algo. De mostrar que algo está acontecendo. Não tenha medo de mostrar Deus aos seus filhos. Porque lá na frente eles vão se lembrar disso. Isaac vai ter uma experiência tremenda com Deus, que vai marcar a vida dele lá na frente. Depois, sem o pai dele, ele vai ter as próprias experiências, porque o pai dele não deixou que ele ficasse como numa bolha, para de repente não mostrar que há um lado, que a gente acha que é o lado negativo de Deus. Não, Deus não tem lado negativo, queridos. O que há de negativo é por causa da minha própria falta de fé, da minha própria falta de santidade e compromisso com Deus, porque as coisas de Deus são certas, são corretas, são coerentes, e nós sabemos que Deus de fato vai prover. Deus vai prover, não segundo o que eu quero, mas sim segundo a minha necessidade. Então diga comigo, Deus proverá, não segundo o que eu quero, mas sim segundo a minha necessidade. A gente não gosta disso, né? Porque a gente quer o que a gente quer. A gente aprendeu que o que eu quero tem que ser me dado agora. Senão, o que eu faço? Eu faço birra, né? Eu pulo, eu esperneio. Eu vi um vídeo hoje, quase que um garotinho, acho que era uns 5 anos com menos de idade, né?
comprou com o cartão de crédito da mãe dele umas, como é que chama? Esmeralda? Diamantes, não sei que raio de jogo é esse aí. Aí comprou uns diamantes no jogo. E estava chorando olha, mas eu não servia para estar perto numa hora dessa, é meu filho. Já ia levar, né? Primeiro que o filho não vai ter o cartão de crédito no celular dele. Essa mãe que precisava levar uma surra, né? Como é que a mãe coloca no celular de uma criança o tal do cartão de crédito dela? O moleque só fez um clique, Cício, R$ 230 debitado. A mãe não merecia levar uma surra? Merecia. Agora eu queria que você visse o choro do moleque, meu. Pelo amor de Deus. Aí as mães ficam tudo derretidas. É por isso que eu digo, há exceção da regra, irmãos, o que eu vou dizer. Mas a disciplina ficou para o pai. E o pai que foge de disciplinar os seus filhos vai prestar conta diante de Deus. Porque mãe é emoção. Ela vai disciplinar na hora da raiva, e na hora da raiva ela não disciplina, ela violenta. A disciplina é algo consciente, é algo dentro da razão, não é da emoção. E se você vai fazer uma coisa, Janete, por exemplo, 2 dias depois eu acertando uma conta com a essa, ela diz, misericórdia, mas eu já esqueci. Eu digo, mas eu não. Ele fez, ele vai ter que acertar comigo. Pode passar uma semana, vai ter que acertar. Mas na raiva, Kevin, o que é que eu fazia? Meu filho, 15 minutos lá no quarto para pensar na sua vida. Eu bravo falando com ele. Não era para ele os 15 minutos, era para mim. Porque se eu fosse corrigir ele naquela hora que ele tinha feito a raiva, eu também ia violentar ele. Mãe não consegue fazer isso. Tem exceções da regra. Mas na lógica a mãe age na emoção. Então o molequinho deu um sorriso para a mãe dele e um chorozinho, o que é que ela fez? Já abraçou ele. Meu amigo, se é comigo, ele estava conversando lá no canto do quarto. E eu aqui do outro lado, não encosta não. Adão, queridos, você acha que Deus odiava Adão? Deus amava Adão. Você acha que Deus perdoou ou não perdoou Adão? Perdoou ou não perdoou? Eu não estou falando da mulher não, estou falando Adão mesmo. Perdoou ou não perdoou? Mas Adão continuou no Éden. Os nossos erros, os nossos pecados têm que ter consequência, senão a gente não aprende. Sim ou não? Deus vai prover, queridos, mas Ele não vai prover de qualquer maneira. Ele não vai dar o que eu quero, Ele vai dar o que eu preciso. No livro de Êxodos, no capítulo 16, do livro de Êxodos, há uma experiência tremenda que é relatada aí. Eu fico assim, hoje eu estava maravilhado, sabe? A irmã Patrícia fez um bolo para mim, eu nem saí para ir buscar. É bolo não, é torta. Já desentortamos todinho, viu? Tá retinho já. Eita, olha. Agora foi tarde. Mas eu não conseguia largar, irmãos, porque eu estava num momento ali que, quando Deus começa a falar coisas, com certeza, eu não vou conseguir te passar tudo que eu ouvi essa manhã. Mas eu quero te dizer algumas coisas que eu estou lembrando. Êxodos capítulo 16. E o versículo? Não disse não? 35. Êxodos capítulo 16. E o versículo 35. Diz assim, ó. Os irmãos acharam, amém? Glória a Deus. Olha, 16:35. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Quantos anos eles comeram? Você já imaginou, queridos? Deus é provedor ou não?
Você sabe, nós não temos os dados certinhos, mas há contagens que falam de 3 milhões de judeus no deserto, mais ou menos isso. 3 milhões de judeus, queridos, ainda tinham animais. E Deus, queridos, proveu durante 40 anos maná. Segundo o texto bíblico, acho que um pouco antes do que nós lemos aí, o 31, diz assim, ó: deu-lhe a casa de Israel o nome maná. O povo de Israel chamou aquele pão que caía do céu de maná. Era como semente de coentro, branco, e de sabor como bolos de mel. Olha a Mariana babando aí, olha. Sinceramente. Você já imaginou, irmã Patrícia? Todo dia. Isso fora as codornizes e outras coisas que Deus foi providenciando no meio do caminho. Cícero é um homem hospitaleiro. E eu vou falar com ele por ser meu mais velho aqui. Gosta de receber pessoas em casa, sempre está com casa cheia. Mas tem alguma hora assim que você começa a pensar assim: rapaz, é melhor sustentar. Como é? Jegue com bolo doce do que esses aí com comida. Chega uma hora ou não chega, o cara fica pensando: meu, não está na hora de ir embora não, né? Às vezes a gente... eu estou falando isso porque é verdade, Cícero, Vera, toda a família são hospitaleiros. Mas chega uma hora que mesmo quem é hospitaleiro começa a sentir que o volume está diminuindo. Não é 15 dias, 20 dias. Porque é esse o nível dele, né? Lá em casa, 3 dias eu começo a chorar já. Brincadeira, viu, irmãos? Agora, se imagina durante 40 anos sustentar mais de 3 milhões de pessoas, fora animais. Alguém tem dúvida que Deus é provedor aqui? Deus é provedor, queridos. Mas Ele proveu até que ponto? Até o povo entrar em terra habitada. E enquanto o povo estava no deserto, Deus estava abençoando. Não tinha de onde tirar, queridos. Não tinha de onde sair nada, eram peregrinos. Não dava tempo de plantar e colher. Havia uma necessidade. E quando há uma necessidade no povo de Deus, Ele se manifesta provedor. Segundo a nossa necessidade. Mas no livro de Josué, falando desse mesmo texto, aliás, deste mesmo contexto, no livro de Josué, capítulo 5, amém? Livro de Josué, capítulo 5, e o versículo 12. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim, ó. Eu vou ler para que os irmãos que estão acompanhando também ouçam. No dia imediato que comeram do produto da terra, olha a diferença. No dia imediato que comeram do produto da terra, cessou o quê? Cessou o maná. E não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de... Diga assim comigo, não se desespere. Aliás, diga falando para um irmão aí, não se desespere. Quando as provisões do Senhor pararem de cair do céu, é porque Ele vai fazer
brotar da terra. Mas Ele continua sendo o provedor, queridos. Amém? João, o dia que parou de cair do céu, Deus começou a fazer brotar da terra. No dia que o povo comeu do fruto da terra, parou de vir do céu. Porque Deus é provedor. Não importa onde você está, não importa a situação que você está vivendo, Ele é Deus provedor. No livro de Mateus, no capítulo 17, livro de Mateus, capítulo 17, aqui tem que gostar de Bíblia, irmãos. Porque eu posso passar meia hora fazendo uma ministração alegórica para você, falando sobre o Deus provedor. Mas eu prefiro que a Bíblia fale conosco, em o nome de Jesus. Livro de Mateus, capítulo 17, versículo 24. Olha que coisa maravilhosa aí. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiu-se a Pedro os que cobravam impostos das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos filhos ou dos estrangeiros? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega por mim e por ti. Eu acho essa passagem tão maravilhosa. Primeira coisa, Jesus mostra aqui que ele era isento desse imposto, por causa de uma promessa de um rei, por causa de uma palavra de um rei. Esse imposto, essa taxa, queridos, não é taxa do Império Romano. Isso é taxa do templo, do tabernáculo. E era necessário, porque era daí que vinham as provisões daqueles que ministravam no tabernáculo. Imagina vocês o porquê da grande confusão que eles criaram com os discípulos de Jesus. Porque se todo o povo vai para o mesmo caminho naquele mesmo tempo, aqueles que viviam do tabernáculo, o que fariam? Eles dependiam, mas Jesus diz: olha, para que não haja escândalo. E aqui eu vejo o seguinte, aquilo que mencionou há pouco o Marco, e mencionaremos mais uma vez, no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, ele diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia. Deus, queridos, irmã Poliana, é provedor na sua vida, para prover na vida de outros. Jesus aqui, ele proveu na vida de Pedro, para que também Pedro pudesse fazer provisão. Deus provê na minha vida para que eu possa prover
na vida de outras pessoas. Amém? Porque Jesus não precisava fazer isso, mas Jesus fez. Por que Jesus fez? Porque ele preocupou com a necessidade de outros, além da própria vida de Pedro. Ele entendeu que haviam pessoas que dependiam também daquelas ofertas. Então, quando Deus levanta, quando nós levantamos, por exemplo, quando Marco menciona, nós abençoamos a vida de missionários. Mas por que nós fazemos isso? Porque Deus primeiro fez na nossa vida. Se Deus não fez. Então, quando ele levanta, Pedro, vai, pesca, pega o que você quer. O que aconteceu? Ele estava pensando no outro. Diga comigo, Deus proverá na minha vida para que eu possa prover na vida de outros. Eu creio, queridos, que Deus usa as nossas vidas. Deus usa. No livro de Reis, 1 Reis, grava bem essas coisas. Deus dá a semente a quem semeia. Então, se você não semeia, não espere. Eu quero que Deus seja provedor, mas simplesmente para o teu bel prazer. Querido, não funciona. Há uma outra linha, não. Quando Deus fizer isso e aquilo, eu vou prover. Então, espera, venha comigo para 1 Reis. 1 Reis. Eu disse o capítulo? 17. 1 Reis 17. A partir do versículo 8. Todo mundo já, uma vez ou outra, já ouviu falar dessa passagem. Amém? O que ele diz? Capítulo 8. Quem achou, diga amém. Diz assim, ó. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, a palavra veio a quem? Ao profeta Elias. Muito bem. Aqui estamos falando de um contexto em que o profeta Elias vai ser usado por Deus na vida de uma viúva. E a viúva será usada na vida do profeta. Amém? Olha o versículo 9. Dispõe-te e vai a Sarepta, né? Que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Deus ordenou a uma mulher viúva que desse comida ao profeta. Mas essa mulher tinha comida? Hein? No contexto, os irmãos sabem que ela vai responder ao profeta que ela só tem uma porção de farinha e um pouquinho de azeite. E ela vai fazer a comida para ela e para o filho e morrer, e esperar a morte. Porque o contexto aqui, Roberto, era um contexto de fome, não chovia naqueles dias. Não havia chuva, não havia produção. O gado está morrendo, não tem comida, acabou. E isso por causa da desobediência do povo de Israel. E Deus diz, vai para Sarepta, porque lá eu dei ordem a uma mulher para te dar comida. Só que ele chega lá e a mulher, o que você imagina quando você vê, sem conhecer o contexto? É a pessoa mais rica da cidade, né? No mínimo é alguém que deve ter boas plantações, gado, alguma coisa. Queridos, a mulher não tinha nada. Mas ela tinha fé em um Deus provedor. Eu fico rindo às vezes das pessoas que dizem, não, eu vou fazer quando eu tiver isso e aquilo. Você não vai fazer não, querido. Você vai fazer quando você obedecer a Deus e fizer o que você pode, não o que você quer. Às vezes a gente quer fazer muita coisa, mas não pode. E porque não pode fazer o que quer, às vezes a gente não faz nem o que pode. Olha o que vai acontecer aqui. Como é que Deus nos prova? Então ele se levantou e foi
a Sarepta. E chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher, viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de... O que é que ele pediu para ela? Sabe o que eu aprendi aqui, Marco? Que Deus nos prova no pouco, para nos dar o muito. O problema é que a maioria de nós é reprovado na primeira prova. O que ele pediu, queridos? Um copo com água. Cícero, ele só quer me dá um copo com água. Ele sabia o que Deus ia fazer na vida daquela mulher. Mas ele não chegou pedindo comida. Ele disse primeiro: me dá um copo com água. Ele queria ver o coração dela. Ele queria sondar se havia ali alguém aberto a ser usado por Deus a participar. Sabe qual é a palavra? Deus vai prover, queridos. Mas Ele vai prover na vida de quem provê também. Porque a palavra diz que Ele dá semente ao que semeia. Se você não semeia, se você não abençoa, se você não faz por onde, não espere receber. Não espere provisão de Deus. Mas se você faz, espere. Então a mulher vai, indo ela buscá-la, ele a chamou dizendo: bom, já que tu está disposta a trazer água, traz-me também um bocado de pão na tua mão. Pão e água, Zé. E muitas vezes nós temos abundância, mas negamos um pão e uma água a alguém. E está ali a irmã Esmerina me olhando, querendo fazer o sopão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Imagina a hora o profeta agora olhando: Deus, mas como é? O Senhor disse que ela ia me sustentar e a mulher está aí dizendo que não tem nada. Essa é a vida de um missionário, queridos. A gente vive isso todo dia. E Deus levanta quem Ele quer e usa quem Ele quer, queridos. O profeta tinha convicção disso. Ele diz: não temas. Diga comigo: não temas. Diga para o seu irmão: não temas. Deus é provedor. Aleluia. Elias diz para ela: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-o aqui fora, depois fará para ti mesma e para teu filho. Traz um pedaço pequeno. Primeiro traz o quê? Um bolo pequeno. Viu, irmãos? Não precisa me dar comida grande não, é pequeno. O profeta aqui, queridos, está usando um princípio. Buscai primeiro o reino de Deus. Às vezes nós fazemos votos, mas não pensamos no cumprimento dele. Quando a gente faz um voto, querido, você não pode fazer voto além da tua força. Se você vai fazer um voto como financeiro, eu vou ajudar um missionário. Diga: eu vou dar R$10 durante um ano, mas dê os R$10. Não diga que vai dar além de 10 se você não pode. Amém? Porque na matemática de Deus não é quantidade. A matemática de Deus não funciona como a nossa. Deus olha coração, Deus sonda coração. Deus sabe. Ele conhece todas as coisas. E eu costumo dizer isso: nós não precisamos fazer tudo, mas o que nós podemos fazer, isso precisamos fazer. Então não vou fazer, olha, vai lá, traz um pedaço pequeno. Ela tinha só para ela e para o filho e ia morrer. Mas agora ela tem que dividir e tirar um pedaço para mais alguém. O que é que a gente faz numa hora dessa, queridos? Impera aquele eu,
Parte a laranja no meio. Parte no meio. Quem conseguiu já fazer isso? Milimetricamente partir uma laranja exatamente no meio. Vocês conseguem? Exatamente, não fica uma bandinha maior, outra menor? Fica ou não fica? Mas a menor vai para quem? Pedrão, vai para ti, Pedrão. Quem cortou a laranja? Eu só estou querendo trazer aquele eu, queridos, aquele nós, aquela pessoa que às vezes que devia pensar no outro, mas não pensa. Né? Vamos dividir no meio. Nunca é divisão no meio, aquela divisão à la Luiz Gonzaga, né? Um para mim, um para tu, um para eu. Um para mim, um para tu, um para eu. Cara, ela só tem comida para ela e para o filho. Tu acha que ela vai dividir? O que é que as pessoas têm feito hoje? Não divide, querido. Esconde, come escondidinho mesmo, é. Cadê a torta de morango que a Mariana queria? Já foi. Pois é, o vizinho de baixo. Quando eu olhei, o carro não estava, eu digo, o vizinho não está, olha. Sabe, queridos, eu estou pensando numa igreja que canta e prega do Deus provedor, mas que não entende esse Deus provedor. Ele vai nos provar, irmã Patrícia, nas pequenas coisas. Ele vai nos provar nas pequenas coisas para nos dar as coisas grandes, porque ele diz, aquele que é fiel no pouco, sobre o muito, colocarei. Mas aquele que não é fiel no pouco, como é que ele vai receber o muito, querido? Deus não pode dar. Deus quer dar, mas ele não pode dar. Ela vai então, faz o que o profeta disse. E olha o 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia que o Senhor fizer chover sobre essa terra. Zé, Deus vai prover da terra para o profeta. Mas no dia que a provisão começar a cair do céu, vai cessar a provisão da terra. Cauê, não se preocupe. Quando acabar a porta, quando a porta de um lado fechar, é porque Deus vai abrir outra. Quando uma porta fechar, querido, tenha certeza, Deus vai abrir outra. Quando a provisão parar de vir do céu, é porque vai começar uma na terra. Quando parar uma na terra, é porque vai começar uma no céu. Porque Deus é provedor. E diz aí, foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e sua casa muitos dias. A Bíblia diz que depois de 3 anos e meio, veio chuva sobre Israel. Deus proveu na vida daquela viúva. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Diga comigo, Deus proverá. Para quem? Prover. Deus é Deus de princípios, queridos. Não tenta andar com Ele de outra forma que não dá. Ele é Deus de princípios. Diga comigo, não discuta os métodos de Deus. Apenas acredite. Você já pensou, querido, como é que Deus vai prover na vida de um homem a partir de um lugar que tinha quase nada? Mas é assim que Deus age. Ele é provedor de fato e de verdade. Há uma única certeza naquele que crê em Deus, é que Ele vai prover. Não importa de onde é, não importa como vai ser, Ele vai prover. Amém? Ele, queridos, é o pão que desceu do céu. Ele é a água que saiu da rocha. Ele faz abundar nas escassez, quando não tem nada. Ele nos sustenta. Quantos de nós, queridos, começa uma semana e a gente pensa, meu Deus, como é que vai ser? E você termina aquela semana e diz, Deus é lindo, Deus é maravilhoso, porque Ele proveu tudo, querido. A gente não sabia como, a gente não tinha nem ideia de como seria, mas Ele
faz além das nossas expectativas. Mas a palavra de Deus continua ecoando. Eu creio, queridos, num Deus que quer prover. Eu creio, Zé, na obra que Deus quer fazer nesse lugar. Deus já está fazendo muita coisa linda em Maceió, através da sua igreja, que é uma igreja que não cabe entre quatro paredes. Mas eu creio que Ele quer fazer algo através das nossas vidas aqui. E eu creio que para fazer isso que Ele quer fazer, Ele vai fazer de duas formas, na minha concepção. Ele vai trazer pessoas que já têm, e Ele vai dar para aqueles que estão aqui que não têm, mas aquele que tem um coração segundo a vontade dEle, porque Ele provê para aquele que vai prover. Ele dá a semente àquele que semeia. Deus quer te dar a tua loja, Zé Carlos, lá no Ceasa. E eu tenho certeza que o Robson não vai se aborrecer com você. Desde que não coloque do lado da dele vendendo tomate também, ele não vai se aborrecer. Mas Deus quer te dar. Porque tem coisa grande a fazer nesse lugar. Deus já provou isso para você, Zé, umas 2 ou 3 vezes. Só que o nosso coração é teimoso, o nosso coração é medroso. E quando a gente vai meter o pé, acaba acontecendo qualquer coisa que desvia o nosso olhar. Mas eu creio num Deus que vai prover. Deus vai prover, irmã Nilda. Às vezes a gente começa a semana sem saber como vai acabar, irmã Nilda, mas Deus é provedor. Ele é que nos sustenta, Ele é que põe o pão na nossa mesa. Mas no livro de Marcos, no capítulo 8, no livro de Marcos, não do Marco, que o Marco ainda está escrevendo dele, vai ser outro. Ele já tem nome de escritor de livro, Marcos Wesley. Não é Marco Wesley. Já tem nome de escritor, só falta o livro. Marcos capítulo 8. Aí ele vai assinar Marco W. Formiga, tipo o TW, como é o Tozer? Hein? Marcos capítulo 8. Vocês estão brincando, eu estou profetizando, cara. Daqui a pouco vocês vão ver aí. Marcos capítulo 8, versículo 36. Quem quer uma experiência profunda com esse Deus provedor na sua vida? Diga amém. Amém. Eu também quero, queridos. Mas há uma provisão muito maior do que tudo isso. Quem achou Marcos 8, diga amém. Amém. Versículo 36. O que é que diz aí o versículo 36? Pois o que aproveitaria ao homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Aí, irmã Patrícia, é que precisa haver um coração que entende o Deus provedor. Por que Deus dá? Para quê? Qual é o propósito? Porque há pessoas que estão fazendo campanha após campanha, voto após voto, pensando numa vida apenas aqui. Mas Deus tem propósitos para nós muito além disso. O que Deus nos dá, querido, tem que ser assim. Servir para ganhar almas para Jesus. Para levar pessoas aos pés de Jesus. Porque tudo isso aqui vai passar. Então é que eu digo, queridos, que por que eu faço o que eu estou fazendo? É porque eu posso. Não, não posso fazer o que eu estou fazendo. Mas Deus provê e eu vou fazendo. Há pessoas que gostariam de ser missionários, mas não dão o primeiro passo. E a vida de um missionário, querido, é pular de um precipício de cabeça. E você não sabe o que tem lá embaixo. Isso é a vida. Só que nós, missionários, sabemos. Deus estará lá para nos sustentar. Ele vai cuidar de nós. Ele vai levantar pessoas lindas como vocês para nos ajudar, para nos abençoar, para ser nossos irmãos, amigos, para ser nossos irmãos mais velhos, para ser nossos companheiros. Mas você precisou dar um passo. Mas há aquele que quer toda a provisão, e Deus
é provedor e nós temos um imitador de Deus, queridos, chamado Satanás. A Bíblia diz, no livro de Isaías e também Ezequiel, que ele é poderoso, anjo de luz, que faz um monte de coisa. Eu conheço uma pancada de pessoas que já venderam as suas almas para ele. Tem tudo. Eu já tive uma, Roberta, que disse: eu sei que o certo é Deus, mas eu tenho medo de ir para ele e perder tudo que eu tenho, porque tudo que eu tenho, quem me deu foi Satanás. Dizer assim mesmo. E eu digo: a tua escolha está feita, o meu trabalho também, tchau, não quero nem conversa contigo. Porque quem faz negócio com Satanás, querido, não vai fazer negócio comigo, não quero. Mas aí a pessoa ganha e tal, e até dá testemunho na igreja, dizendo que foi Deus. Mas se você pedir para alguns definir esse Deus, eu gosto muito dessa oração, Zé, que você fez hoje. Deus Criador. Porque isso define o nosso Deus. Quando você ora ao Deus Criador, você definiu que Deus você está orando. Mas alguns que falam Deus, queridos, ele está falando de Satanás mesmo, está falando de dinheiro, está falando da empresa dele, do trabalho dele. Que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ter a vida alegre, feliz e tudo aqui, cheio de coisas, e perder a sua alma? Eu conheço pessoas que estão chegando no fim da vida e ficam tentando suicídio. A mulher de Sarepta, queridos, ia fazer o quê, Marco? Morrer. Mas quando o Deus da vida chega, o que acontece? A morte vai embora. Ela ia comer para morrer, mas o Deus da vida chegou com a provisão. E aonde o Deus da vida chega? Há pessoas que viveram uma vida de abundância, feliz, farta, com família, filhos e tudo, mas que param as suas BMWs numa orla como de Maceió e puxam o gatilho na cabeça, queridos. Ganharam o mundo inteiro, mas perderam a sua alma. Nós queremos caminhar em aliança com um Deus provedor, mas sabendo que a maior provisão que Ele já fez não foi o pão, não foi a água, não foi o carro, não foi a casa. Amém por tudo isso. Eu creio que a igreja de Jesus deve viver tudo isso, mas tudo isso para o propósito do seu reino. Mas a maior provisão que Ele fez nas nossas vidas não foi essa. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 6, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 6, e o versículo 32. Jesus diz assim, ó, quem achou, diga amém. Jesus. Amém? Amém? João, capítulo 6, versículo 32. Diz assim: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. Não foi Moisés. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Não pensa que o que vocês juntaram no deserto era o pão do céu. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus. Lembra, queridos, que o contexto aqui é uma sequência de quando Jesus tinha multiplicado o pão e o peixe. Só que eles ainda voltaram a ter fome, Cícero. E Jesus agora está falando de um pão que eles não vão mais ter fome. Então eles querem esse pão todo dia. Só que eles não estão entendendo de que pão Jesus está falando. E aí no 36 responde: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede.
Aleluia. A maior provisão de Deus para minha e para a sua vida, chama-se Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Jesus, queridos, é o pão da vida. Jesus é a água da vida, no capítulo 4 de João. Ele diz: aquele que tomar de mim jamais terá sede. Jesus é a nossa salvação de todos os nossos pecados. Ele confirma isso em João capítulo 3, versículo 16, que é o mais áureo da igreja nos nossos dias, dizendo assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus o enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Diga comigo: Deus é provedor. Diga mais uma vez: Deus é provedor. E Ele proveu a maior e mais importante provisão de nossas vidas: a salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Deus é provedor, queridos. A Ti, Jesus. A Ti, Jesus. Tu és digno, Senhor. A Ti, Senhor. Tu que és a nossa provisão, queridos. Há pessoas que estão ganhando muitas coisas. Há pessoas que estão conquistando posições. Há pessoas que estão conquistando degraus. Mas o fim da vida delas é perder as suas almas. Nós queremos, irmão Kevin, que o Senhor proveja na nossa vida. Profetizo sobre a vida de você e de Robério. Que o Deus abunde, faça transbordar, mas que vocês entendam qual é o propósito de Deus para a vida de vocês. Porque não vale a pena chegar no fim dessa caminhada. Nós temos visto amigos, pessoas próximas a nós, que aparentemente podíamos dizer tem tudo, mas que estão desesperados, porque não sabem o que fazer com a sua própria vida, com a sua família, com seus filhos, porque estão vendo tudo ir ladeira abaixo. Deus é provedor, e Ele é provedor de vida, e vida em abundância. Vamos ficar de pé, eu quero orar com você nessa noite. Eu quero que você saia daqui com essa convicção no seu coração, sabendo que Deus é provedor na sua vida, mas Ele é provedor na sua vida não apenas de coisas, não apenas de bens materiais, não apenas de amigos, mas Ele é provedor na minha e na sua vida, de vida eterna, de perdão de pecado, de salvação, em o nome de Jesus.